Provérbios capítulo de número 19, verso de número 21. As escrituras dizem assim, ó: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu vou ler mais uma vez. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém, amado? Olhe para mim, querido. Querido, a nossa essência, o nosso espírito, ele tem uma busca incessante pelo um propósito. Quando nós somos jovens, sonhamos em ter uma boa profissão, ter um bom destino na nossa vida, ter um bom propósito para caminhar. Quando nós decidimos casar, casamos por causa do propósito. Queremos ter um sentido na nossa vida, queremos ter um sentido para a nossa existência. E isso é algo do nosso espírito. O nosso espírito, ele busca um sentido para a existência. Talvez você entrou aqui dentro dessa igreja e o seu coração está queimando, porque você entende que você precisa de um propósito para a sua vida. E isso ele vem do teu espírito, porque o teu espírito ele anseia para que a tua existência ela tenha sentido. É muito ruim quando você olha a tua vida e você percebe que ela está sem propósito, ela está sem sentido. Você percebe que ela está precisando de um start diferente. E nós corremos desesperadamente em encontrar esse propósito. Nós corremos desesperadamente, irmãos, para todos os lados, para que esse propósito ele venha a ser preenchido na nossa vida. Nós não paramos. O problema, olhe para mim, que você está pegando a energia, essa fome de trazer um sentido para a tua existência, de colocar um propósito para a sua vida, está aplicando essa energia da maneira errada, ou no lugar errado, ou com os princípios errados. Porque olhe para mim, Deus ele não te chamou, Deus ele não te escolheu simplesmente para você nascer, crescer, gerar filhos e morrer. Deus ele tem um propósito especial para nossas vidas. E a palavra de Deus ela nos diz aqui em Provérbios: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Porque o escritor está nos dizendo isso, que muitos são os planos do coração do homem, porque nós estamos a querer trazer um sentido para a nossa existência. Talvez você correu aqui dentro dessa igreja tentando encontrar um sentido para você, tentando encontrar um sentido para a tua caminhada, e para isso você correu aqui dentro dessa igreja. Talvez e alguns anos atrás você olhou para dentro de si e falou: não, eu preciso dar um sentido para minha família, preciso dar um propósito para eles, e por isso eu quero ir para a igreja, eu quero caminhar diante de Jesus Cristo. Mas olhe para mim, irmãos, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus para a sua vida. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: o Senhor Ele tem um plano perfeito para a sua vida. O Senhor Ele desenhou, Ele elegeu você. Efésios capítulo 1, antes da fundação do mundo, Ele elegeu você nele. E quando eu estou falando isso, quando ou melhor a Bíblia está dizendo isso, Deus está dizendo: eu elegi, antes da fundação do mundo, eu escolhi você.
Eu dei um plano para você, eu estabeleci um destino para você. Então a tua vida, ela não está inércia. É os caminhos que você trilhou que te levou nesse momento que você está se sentindo perdido. Mas olhe para mim, antes da fundação do mundo, Deus já tinha desenhado um plano para mim e para você, querida. Deus já tinha desenhado um projeto para mim e para você. O problema é que os planos que nós queremos caminhar, os projetos que nós queremos caminhar, andar, ele é baseado pelo que nós achamos e pelas nossas perspectivas e pela nossa cosmovisão do mundo. Eu ando conforme eu penso. Eu acredito que se eu fazer isso vai dar certo. Eu acredito se eu tomar essas decisões vai correr tudo bem. Isso é uma busca incessante. Você acorda de manhã cedo com isso no seu coração, buscando o propósito para que isso aconteça na tua vida, para que isso seja realizado. Mas talvez você está lutando dia após dia, e essa fome de ter sentido na tua vida, ela não está sendo apagada, ou melhor, ela não está sendo preenchida. Esse desejo que a sua vida ela tem um sentido e um propósito muito mais poderoso que esse que você está vivendo, ela não está sendo preenchida. Olha para mim, querido. Você começou num serviço e você olhou para aquele serviço e falou: cara, esse é o serviço da minha vida. Deu 5 meses, você entendeu: cara, não é isso que eu quero para mim. Você comprou aquele carro, você falou: cara, que conquista incrível que eu tive. Deu 8 meses, você falou: cara, não é isso. Você começou uma faculdade, você começou a estudar, você começou a se posicionar, e de repente você viu: cara, não é isso que eu quero. E parece que é uma busca para alimentar algo que você não consegue preencher. Amém, igreja? Faz sentido isso para você? É uma busca incessante. Mas olha para mim, a palavra de Deus nos diz que em Lucas capítulo número 9, Jesus ele tinha um propósito também. Jesus tinha um propósito, e Jesus ele nos ensina que o propósito que Jesus tinha era a vontade de Deus. Olhe para mim, irmãos. Muitos são os desejos e os planos do coração do homem, mas o que tem que prevalecer é a vontade de Deus para a sua vida. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Que a vontade de Deus tem que começar a prevalecer a partir de agora. Essa fome que está no teu espírito, é só a vontade de Deus que pode transformar. Então é muito mais do que participar do ambiente religioso, legalista, ambiente evangélico, ambiente gospel. É você estar inserido no plano da vontade do Senhor para a tua vida. Olhe para mim, não é você atrair Deus para os seus projetos, é você se submeter aos projetos do Senhor, querido. Não é você orar ao Senhor e falar: Deus, participa dos meus planos, participa dos meus projetos. Não, chega de fazer isso com você mesmo. Comece a dizer assim: Senhor, eu quero participar dos seus planos, eu quero participar dos seus projetos, eu quero viver os seus sonhos. Eu não quero caminhar sobre os meus sonhos, eu não quero caminhar sobre os meus desejos, eu não quero caminhar sobre os meus sentimentos. Não, não, não. Eu quero caminhar sobre a sua vontade, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Olhe para mim, abre comigo aí Lucas capítulo de número 9, verso de número 51. Enquanto você acha, nós vamos estar adorando. Lucas capítulo de número 9, verso de número 51. Os olhos se abrem, conhecemos quem tu és. Ao som da tua voz
Eu sinto a presença dele nesse lugar. Nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Olhe para mim. Vamos ler então, Lucas capítulo de número 9, verso de número 51, diz assim, ó, e aconteceu que contemplando-se os dias da sua assunção, manifestou-se um firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam. Redobre a sua atenção, porque o seu aspecto era de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? E voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Olhe para mim. Jesus, ele era homem de dores, os homens experimentados. Jesus, ele era homem humano, como eu e você. E homem humano, como eu e você, ele tinha plano, ele tinha propósito, ele tinha sonhos. Sério, pastor, sim. Ele era homem de dores. E quando a Bíblia está falando isso, ele era homem de carne, homem normal. Mas olhe para mim, Jesus, ele se esvaziou-se de si, e ele se submeteu ao propósito de Deus. Jesus, ele não caminhava pelo que ele pensava, Jesus caminhava pelo que Deus determinava. Jesus, ele não andava conforme os seus desejos, conforme os seus planos, conforme os seus sentimentos, conforme as suas emoções, não. Jesus andava conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse era o propósito da vida de Jesus. Jesus, ele estava focado em agradar a Deus. Jesus estava focado em o propósito de Deus ser cumprido através da vida dele. A vida de Jesus, ele era um instrumento para a glória e o propósito de Deus. Isso era a missão dele. Então olhe para mim, a Bíblia nos diz que ele... E aconteceu que, contemplando-se os dias da sua assunção, manifestou-se um firme propósito de ir a Jerusalém. Olhe para mim, era a vontade de Deus que Jesus caminhava dessa forma. E sabe qual era o propósito de ir a Jerusalém? Era uma coisinha chamada cruz. Jesus, ele estava disposto a morrer pelo propósito do Pai. Jesus, ele não andava pelos seus sentimentos. Jesus, ele não andava pelo que ele achava e pelo que ele pensava. Olhe para mim, eu vou parafrasear para que você possa entender. Jesus, ele não ia participar de uma reunião dessa pensando em si próprio. Jesus, ele ia participar de uma reunião dessa pensando no Pai. Olhe para mim, o que nós estamos fazendo aqui não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver. Esse ambiente que nós estamos reunidos aqui não tem nada a ver com o que nós pensamos, achamos e acreditamos, mas sim com Ele. É tudo por Ele. Então, quando nós chegamos diante da mesa, não é porque eu me acho tão bom e tão perfeito para mim tocar essa mesa. Não, é simplesmente por Ele. Nós se movemos, nós caminhamos, nós pensamos somente por Ele. Mas sabe o que eu tenho encontrado no meio da igreja nesses dias? Que nada, o negócio é eu.
O negócio é a minha vida, o negócio é a minha família agora. O negócio é os meus sonhos, é os meus projetos. Ei, olhe para mim, eu não estou aniquilando os seus sonhos, eu não estou aniquilando os seus projetos, não. Eu estou, querido, colocando um senso de prioridade. Eu estou, querido, colocando a direção correta da sua energia. O Senhor nunca quis que você não vivesse os seus sonhos, mas o Senhor quer que você viva os seus sonhos através dele, querido, juntamente com ele. Olha para mim, Jesus, ele estava ali num firme propósito de fazer a vontade do Pai. O seu coração queimava para fazer a vontade do Pai. Olha para mim, a Bíblia diz que ele estava indo para Jerusalém. Ele manda os homens na frente, dizendo: ei, vai e prepara um lugar para mim. Aqueles homens chegam até os samaritanos, fala: ei, nós vamos preparar um lugar aqui. Mas quando Jesus chega, não tem como receber, porque a face de Jesus, redobre a sua atenção, a face de Jesus resplandecia de quem estava num propósito indo para Jerusalém. A tua face, ela tem que resplandecer o propósito de Deus na sua vida. A pergunta que eu te faço aqui essa noite: o que a tua face está resplandecendo nesses dias? A tua face está resplandecendo o propósito de Deus? Quando elas olham para você e dizem: cara, a face dele resplandece, ele está num firme propósito de quem está cumprindo a boa, perfeita e agradável vontade. Ou você está trocando as suas prioridades e você está começando a viver a sua vida? Ei, esses são dias que nós vamos ter que recolocar, ou melhor, recalcular as nossas rotas, e nós vamos ter que começar a dar um sentido, um verdadeiro sentido na nossa vida. O nosso espírito está clamando por isso, para que o sentido da nossa vida seja o que? A vontade de Deus para você. Perguntinha para você colocar entre parênteses na sua vida: há quanto tempo você não tem um tempo de oração, simplesmente para falar: Pai, eu preciso voltar novamente a ter o propósito no meu coração? Há quanto tempo você não dobra o seu joelho e não fala: Senhor, eu preciso que o meu coração queime novamente? Olha para mim, querido, o seu joelho dobrado é você pedir algo para os seus sonhos. Os seus joelhos dobrados, o tempo de intercessão é pedir para si. Mas há quanto tempo você não dobra o joelho e fala: Deus, eu preciso sentar, eu preciso falar com o Senhor, porque eu estou entendendo que a minha vida está perdendo o sentido. Aqueles samaritanos olharam e falaram: cara, é impossível ficar aqui com esse cara, porque ele não vai nem querer ficar aqui, porque ele está tendo certeza do propósito dele. Ele quer ir para Jerusalém, ninguém impede ele. E eu quero te dizer algo. Como está o seu propósito de ir para Jerusalém, querido? Como está o seu propósito de morar na cidade santa? Pastor, isso aí fala isso ainda? Como está o teu propósito de falar: cara, ninguém me impede de morar com o Pai? Sabe por que eu tenho que falar isso? Porque hoje é noite de ceia, amém, igreja? E noite de ceia é onde os santos se reúnem, onde a igreja se prostra. Estou vendo nós se embaraçando, querido. Eu quero ser um despertar para você, porque eu estou vendo nós se embaraçando. Eu não quero que você se embarace com as coisas dessa terra, mas eu quero que o seu coração queime. Olha para mim, 2 jovens no caminho de Emaús. O propósito deles, sabe qual que era o propósito da vontade de Deus na vida deles? Que eles ficassem em Jerusalém. Jesus tinha morrido. Jesus sofreu tudo o que ele sofreu. Aqueles jovens, eles perderam a esperança
vez de ele permanecer em Jerusalém, eles começaram a ir em direção a Emaús. Eles começaram a sair do propósito. Eles começaram a viver as suas vontades. Mas sabe o que é interessante? Jesus, quando ele vê um homem saindo do propósito, da vontade de Deus, Jesus vai até ele. Quando Jesus vê um homem saindo do centro da vontade dele, indo para outros caminhos, a Bíblia diz que Jesus foi até aqueles jovens. E a Bíblia diz que Jesus começava a compartilhar com eles e a falar com eles. Enquanto Jesus falava, sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava trazendo uma esperança. Jesus estava mexendo com o espírito dele, dizendo: ei, não se embarace em direção a Emaús. A vontade de Deus está para o outro lado. A vontade de Deus está para outro caminho. Ei, você está perdendo o seu propósito. Volte novamente a viver os meus sonhos. Era isso que Jesus estava falando para aqueles jovens, abrindo as escrituras. E sabe o que começou a acontecer? A Bíblia nos diz que o coração deles começaram a queimar. E olhe para mim, só quem entende a vontade de Deus compreende quando Ele fala, porque o seu coração começa a queimar, querido. Você olha para dentro de si e fala: Senhor, eu quero gastar a minha vida de uma maneira inteligente. Eu quero gastar a minha vida de uma maneira que eu possa honrar o Senhor. Aqueles jovens começaram e eles olharam um para o outro e falaram: cara, nosso coração está queimando aqui. Nosso coração está queimando porque nós estamos indo para um caminho, mas o nosso caminho é outro. Levante a sua mão que eu quero profetizar para você aqui essa noite. Eu não sei os caminhos que você trilhou, eu não sei a estrada que você está caminhando, querido, mas Deus manda eu te dizer que essa noite é noite de você voltar novamente ao propósito de Deus, à vontade de Deus, a vontade que o Senhor tem. Sim, você que estava parado, se embaraçando, Deus está queimando o teu coração aqui essa noite. Volte novamente, volte novamente, volte novamente a arder pelo propósito, volte novamente a viver um novo começo. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Sim. Ao som da Tua voz, não aceite. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Ei, talvez você está aí com o seu coração te acusando e dizendo: não, pastor, está difícil para mim voltar. A Bíblia nos diz que Pedro, um homem de influência no meio dos discípulos, depois que Jesus ele morre, ou melhor, que ele é crucificado, que a morte vem, a Bíblia diz que Pedro larga tudo e começa a viver o seu propósito. Pedro olha para os discípulos e fala assim: ei, vamos voltar a pescar. Vamos voltar a fazer o que nós fazíamos. Vamos voltar a viver o que nós vivíamos. A Bíblia diz que ele, junto com alguns dos discípulos, eles pegam e voltam a pescar novamente. Eles voltam ali a viver o que eles estavam fazendo. Mas a Escritura nos diz que eles pescando a todo tempo, de repente chega um lá na areia e diz: ei, cara, como está a vida de vocês aí? Como está a vida de vocês aí? Tiago olhando aquilo, falando: olha, Pedro, eu acho que
ou melhor, João olhando aquilo, eu acho que eu conheço essa voz. Eu acho que eu conheço essa voz, Pedro. E Pedro, mas como assim? Eu acho que é Jesus, cara. Ele veio nos buscar novamente para voltar para o propósito. Ele veio buscar novamente para nós fazermos o que nascemos para fazer. Ele veio buscar novamente para que nós começamos a caminhar da maneira que Ele desenhou, que Ele nos predestinou, que Ele nos elegeu para isso. A Bíblia diz que Pedro ali naquela empolgação, ele pula e sai correndo, se é o mestre mesmo. Porque olha para mim, querido, talvez você está perdendo a tua vida aí, como Pedro naquele barco, depois de conhecer tudo que Jesus revelou para ele. Talvez você está olhando para si e você sabe que isso não é certo. Você sabe que você não vai ser feliz o que você está fazendo. Mas hoje é a noite de você pular nesse rio e falar: Senhor, eu estou aqui. Hoje é a noite de você ter a coragem suficiente de romper consigo mesmo e falar: Senhor, ressignifica hoje e me coloca no seu propósito novamente. Faça o meu coração queimar como nunca queimou antes. Faça meu coração a queimar pela tua vontade. Sabe, irmãos, quando nós estamos caminhando dentro do propósito de Deus, muitas vezes o processo, olhe para mim terminar, o processo para chegar no propósito, ele é difícil. O processo para cumprir o propósito, ele é árduo. Hoje nós estávamos aqui e nós tínhamos uma missão, nós tínhamos um propósito: entregar 30 frangos, Ezequiel. Essa era a nossa missão. Mas olha para mim, o processo dessa missão foi hard, irmãos. O pastor queimou até a testa. O processo dessa missão, nós não tínhamos. Sentei com o pastor Fernando, com algumas pessoas, e nós falamos: nós vamos assar um frango e vai dar certo. Mas nós não sabíamos, irmãos, que o gás congelava no frio. O processo para chegar no propósito era difícil demais. Nós não sabíamos, irmãos, que tinha que amarrar as asas do frango. Parecia que os frangos estavam voando ali dentro daquele negócio. Se chegou sem asa, me perdoe, querido. Porque olha para mim. Momento para você rir um pouquinho, senão o pastor, olha para mim. O processo para nós vivermos o propósito de Deus, ele exige tudo de nós. Olha para essa pessoa que está falando assim: o processo, ele exige tudo de você. E sabe por que eu estou pregando essa palavra? Porque tem muitas pessoas aqui que não suportaram esse processo. Tem muitas pessoas que o processo, você está dizendo: pastor, você não está entendendo, foi tão difícil. Eu tive que voltar para o meu barco, pastor, porque cortaram a água, cortaram a luz. Pastor, eu tive que começar a fazer hora extra, não deu mais para mim vir na oração, não deu mais para mim vir na quinta. Pastor, eu estou tendo que mudar algumas estratégias. Ei, eu sei como é. E esse processo para você cumprir o propósito da vontade de Deus, ele está destruindo você, querido. Olha para mim, o processo ali, daqueles homens, Tiago e João, eles não entenderam o processo. Sabe o que eles falaram? Mestre, vamos mandar fogo do céu para consumir esses samaritanos, porque eles não querem te ajudar. Olha o processo errado. Aí Jesus começa a colocar eles no lugar, dizendo: ei, eu não vim aqui tirar a vida de ninguém, eu vim dar a vida. Porque olha para mim, a vontade de Deus
O processo de Deus na nossa vida está baseado o propósito de Deus na nossa vida está baseado enquanto nós fazemos o processo certo. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, diz: o segredo, não, diz para ela bem forte: o segredo é um processo bem feito. A vontade de Deus, o segredo é o processo bem feito, querido. Jesus, ele não negava de forma alguma, falava: cara, eu estou aqui. Os meninos falam assim: pastor, meu Deus, pastor, vai dar tudo errado. Não, eu sempre falo para eles: no final dá tudo certo, cara. O que você tem que entender é o processo. Vocês estão fazendo certo? O final é Deus que nos cuida. Olha para mim, o nosso futuro, o que vai acontecer não pertence ao homem, pertence a... Então por que você está ansioso, cara? Jesus está dizendo assim: não andeis ansiosos. Ele está nos ensinando que você está preocupado com o final, com o resultado, sendo que você tem que olhar o processo que você está vivendo. Está fazendo sentido isso para você? Sabe por que eu estou pregando isso? Porque você vai voltar novamente. Você vai voltar novamente a viver o propósito de Deus na sua vida. Esses processos que estão fazendo você parar não vão chegar nem perto do propósito, querido. Talvez você está olhando, e eu vou concluir aqui porque eu acho que eu já fui longe demais. Tenha paciência comigo, faz tempo que eu não prego. Amém? Salmos de número 138. A palavra de Deus diz assim, ó: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, permanecerá para sempre, e não abandonás as obras da sua mão. Olha para mim, o salmista está dizendo: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu sinto Ele aqui essa noite. Eu quero liberar essa palavra com a mão no seu coração. O Senhor cumprirá o seu propósito para com você, para com a sua família, para com a sua chamada. Sim, o Senhor vai cumprir o propósito. O Senhor vai cumprir o propósito que Ele tem estabelecido para você. Porque eu conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos que fazei prosperar e não causa dano, planos que dá a você esperança, o futuro. Sabemos que Deus, Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha, querido, o Senhor, Ele ama você e Ele te chamou para o propósito dEle. Eu não sei como você está entrando aqui essa noite, mas o Senhor está pegando você aqui neste lugar e está dizendo: volta novamente a viver os meus propósitos, volta novamente a viver os meus sonhos, volta novamente a viver o que eu tenho para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Faz sentido isso para você aqui essa noite? Quantos aqui querem voltar ao propósito do Senhor? Quantos querem ter sentido na tua existência, na tua vida? Então erga a tua mão aqui neste lugar, e eu quero te dar um minuto para você começar a adorar a Ele aqui essa noite. Eu quero te dar um minuto para você começar a dizer: Senhor, Senhor, queima o meu coração novamente. Nossos olhos se abrem e reconhecer quem Tu és. Meu Deus, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
tua voz, os nossos corações queimam de amor. Sim! Queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Você consegue adorar? Preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar. Perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Hey! 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 Ai, canarabachoromandarabrakalamandarai. Ei! A vida que Ele chamou para você viver é uma vida nele. Nós podemos ganhar tudo aí fora, podemos viver tudo aí fora, mas o sentido só está nele. Existem pessoas aqui que você tem algo da parte de Deus muito particular, e essa palavra queimou o teu coração. Olhe para mim, essa palavra queimou a tua vida. Sabe o que é isso? É Jesus dizendo: volte novamente a Jerusalém, volte a ter a face, a cara, o resplandecer do propósito, volte novamente a viver. Sim, sim, e para mostrar que é Deus aí na tua vida, Ele está renovando as suas línguas estranhas, Ele está renovando a tua chamada. Erga a tua mão, igreja, erga a tua mão bem alto, erga a sua mão mais alto que você puder. Senhor, Senhor, aonde tiver uma mão levantada, aonde tiver um crente aqui essa noite, eu quero pedir algo a Ti, Senhor. Comece a tocar de trás para frente, da direita para a esquerda. Comece a restabelecer, comece a acender a chama, comece a tocar nos corações. Aonde houver, Pai, aqui essa noite, um homem batizado com o Espírito Santo, que tem uma chamada, que tenha um propósito, renova ele agora, agora.